Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Vitor Neres e vocês estão no canal Animeverso. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou ensinar para vocês um pouco de como se joga Pokémon TCG. Se engana quem pensa que Pokémon TCG é um jogo para criança. Na realidade, ele pode ser jogado por adultos também, tanto que a maioria dos jogadores são adultos. E essa é uma boa oportunidade dos pais se unirem para jogar com os filhos, até porque o jogo exige bastante estratégia. Bom, hoje eu vou passar a parte mais simples do jogo, depois eu vou fazendo outros vídeos explicando um pouco melhor de como funciona o Pokémon TCG. Chega de falação, vamos logo para a explicação. Bom, aqui eu estou com alguns tipos de cartas que a gente encontra mais facilmente em um deck. Primeiro eu vou começar falando sobre as cartas Pokémon. Ponyta, categoria Pokémon básico. Essa categoria de carta Pokémon, ela é uma das mais importantes do deck, se não for a mais importante. Por quê? Porque você não pode jogar se você não tiver Pokémon básico, tá? Então, a gente sempre vai identificar aqui a categoria do Pokémon no cantinho esquerdo de cima da carta. Ao lado nós podemos ver o nome, PS, que é o ponto de saúde do Pokémon, no caso da Ponyta é 70. E ao lado, o tipo do Pokémon. A Ponyta aqui, por exemplo, é um Pokémon do tipo fogo. Temos a imagenzinha dela. Logo embaixo nós podemos ver que ela tem 2 ataques. Esses textinhos embaixo são os ataques. Então, ela tem o Pequena Missão. E logo abaixo do nome do ataque é o efeito que aquele ataque faz. Então, Pequena Missão, por exemplo, procure por 2 cartas de energia básica no seu baralho, revele-as e coloque em sua mão. Em seguida, embaralhe seu baralho. E embaixo temos o Chama. Podemos notar que ao lado do Chama temos um númerozinho 10. Essa é a quantidade de dano que o ataque Chama dá no PS do Pokémon do oponente. Então, se o Pokémon do oponente tiver 70 de PS, tira 10 do Chama, vai ficar 60. E logo abaixo nós temos a fraqueza e a resistência. No caso da Ponyta, a fraqueza dela são a Pokémon de água. Então, se um Pokémon de água atacar 10 nela, se tornará 20 porque ela tem fraqueza. A fraqueza vai ser vezes 2. Temos a resistência também, mas a Ponyta não tem resistência a nenhum tipo de Pokémon. Sempre que tiver alguma resistência, vai estar escrito aqui o símbolozinho do tipo. E o custo de recuo dela é 1. Essa questão do recuo eu vou explicar um pouco mais tarde, mas ainda aqui no vídeo, tudo bem? Então só lembrando que a categoria básica de Pokémon, ela é a mais importante do baralho, porque você não pode jogar cartas que não sejam Pokémon básico primeiro em jogo. Por que eu digo isso? Aqui nós temos o estágio 1 da Ponyta, que no caso é a Rapidash. Então, eu não posso colocar a Rapidash em campo se eu não tiver a Ponyta. Tudo bem? Aqui a gente pode ver os dados, estágio 1, Rapidash, PS 100. Normalmente o PS do Pokémon quando ele evolui aumenta. E a tipagem continua sendo fogo. E como é que eu faço para poder evoluir um Pokémon? Bom, a Ponyta ela precisa estar em jogo há pelo menos um turno para você poder evoluir. Ou seja, se você acabou de descer a Ponyta, você não pode evoluir ela naquele turno. Você precisa esperar um turno para você poder descer a Rapidash da sua mão para poder evoluir na Ponyta. E é simples, é só você pegar a Rapidash da sua mão, ela precisa estar na sua mão, e colocar por cima da Ponyta. Não precisa usar nenhuma carta de treinador, nem nada. É só você colocar por cima da Ponyta. Aqui também podemos notar que a Ponyta possui 2 ataques. Atropelar, que causa 30, e o seu efeito que é 30 em mais um dos Pokémon do banco do oponente, que também é uma coisa que eu vou explicar daqui a pouco. E o outro ataque, fraqueza, continua a mesma coisa, resistência, e aqui o recuo mudou. Certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem colocar no comentário que eu vou respondendo e vou tirando as dúvidas, tudo bem? Agora eu vou falar sobre as energias. As energias é como se fosse uma espécie de alimento para o Pokémon poder atacar. Aqui
a gente consegue ver que os ataques têm as suas tipagens. Aqui e aqui, certo? Então, as energias servem para você conseguir dar os ataques dependendo de quanto cada energia pede. Então, por exemplo, a Ponyta com uma energia de fogo, ela causa 30 e 31 do banco. Já para cauda de chamas, ela precisa de 2 energias. Aí que tá, você só pode ligar uma energia por turno. Então, se está na minha vez de jogar, eu posso ligar uma energia em qualquer Pokémon, mas só uma. Aqui temos um caso interessante. Por quê? Nós podemos perceber que a Ponyta tem 2 ataques que pedem 2 energias diferentes. Neste primeiro caso, quando tem essa bolinha com essa estrelinha dentro, a gente chama de energia incolor. Ou seja, qualquer energia pode ser usada para poder usar o ataque PQ na missão. Então, se eu puder ligar uma energia de grama da minha mão para usar a pequena missão, pode aceitar. Porque é uma energia incolor, pode ser qualquer tipo de energia para poder usar este ataque. Já eu não consigo usar o ataque chama, porque o ataque chama pede uma energia de fogo. No caso aqui da Rapidash, por exemplo, eu consigo usar a cauda de chama se eu tiver uma energia de fogo, que é o que pede aqui, certo? E eu posso usar com uma energia de grama. 2 energias, eu posso usar o cauda de chama. Bom, explicada a energia, lembrando que pode ir apenas uma por vez, tá? Vou falar sobre as cartas Treinador. Vou começar falando sobre a carta Treinador Item. Ela possui o efeito e você pode usar quantas você tiver na sua mão. Você pode usar quantas cartas de item você quiser durante a sua vez de jogar, antes de atacar. Tudo bem? Usou o item, ela não volta para a mão, ela vai para o descarte. Fez o efeito, acabou. Importante dizer que você sempre precisa ler o efeito em voz alta para o seu oponente. Aqui temos a carta Apoiador, que também tem seu efeito. Usou o efeito, também vai pro descarte, no mesmo lugar que a carta de item. Ah, mas qual que é a diferença do item e do apoiador? O apoiador você só pode usar um por turno. Estão vendo? Você só pode jogar uma carta de apoiador na sua vez de jogar, antes de atacar. E temos a carta de estádio. A carta de estádio, quando você joga ela, ela permanece em jogo. E todo turno você e seu oponente podem fazer o efeito que está nela. Ou seja, a carta de estádio vale tanto para você quanto para o seu oponente. Por isso que às vezes a gente precisa pensar bem antes de jogar uma carta de estádio. Porque às vezes ela pode estar beneficiando mais o seu oponente do que você. Então, aqui está explicando, ó. Esta carta permanece em jogo após você jogá-la. Descarte se outra carta de estádio entrar em jogo. Se outra carta com o mesmo nome estiver em jogo, você não poderá jogar esta carta. Então ela vai ficar em jogo até que uma outra carta de estádio entre. Aí sim, depois ela vai para o descarte. Bom, explicadas as cartas aqui, agora eu vou falar um pouco sobre o campo de batalha. O jogo parece muito complicado no começo, mas quando você começa a jogar, você percebe que ele é mais fácil de se entender do que você imagina. Por isso que é um jogo que pode jogar a família inteira, não só a criança, até porque os pais também ajudam no incentivo para a criança a criar novas estratégias, tirar qualquer dúvida que as crianças tenham. Então, aqui está o campo de batalha, certo? Podemos ver nesse primeiro espaço que está escrito Pokémon ativo. É aqui que vai ficar aquele Pokémon que vai batalhar contra o Pokémon do oponente, assim como no anime. Então, aqui, por exemplo, temos a Ponyta. Então, ela é a única que vai poder atacar o oponente e receber ataque do oponente. Temos aqui, logo embaixo, o banco. O que seria o banco? É como se fosse a Pokébola do treinador. Então, o jogador pode ter até 5 Pokémon no banco e 1 no ativo, totalizando 6. Que é a regrinha mais ou menos ali que
o anime ou o jogo cria, certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Pode ter até 5 Pokémon no banco. Aqui no cantinho superior direito temos o baralho. Então é aqui que vai ficar todas as cartas do baralho do jogador. Embaixo temos a pilha de descarte. Lembra que eu falei que todas as cartas usadas, seja apoiador, seja item, seja estágio descartado, vão para a pilha de descarte? Então, esta é a pilha de descarte. Todas as cartas que forem usadas vão para a pilha de descarte. Outras coisas também que vão para a pilha de descarte: o Pokémon que for nocauteado e todas as cartas que estão ligadas a ele. E nesse outro cantinho direito temos as cartas prêmio. As cartas prêmio são 6 cartas que serão pegas aleatoriamente do baralho e colocadas aqui, todas viradas para baixo. O jogador ele não pode ver a carta prêmio até que ele nocauteie um Pokémon do oponente. Ele vai pegar uma carta prêmio para cada Pokémon do oponente que ele nocauteou. E depois que ele pegar as 6, ele vence o jogo. Precisa pegar na ordem, de baixo para cima? Não, você pode pegar qualquer carta prêmio que você quiser, desde que você tenha nocauteado um Pokémon do oponente. Ok? Então, esse é o campo de batalha. Outra coisa também que o campo de batalha traz normalmente, quando você compra ele já em um deck inicial, são as explicações. Então você pode ficar calmo, porque algumas dúvidas que você tiver vem no campo de batalha. Então aqui, como, ó, tá escrito tudo que você pode fazer na sua frente jogar. Pokémon ativo, tá toda a explicaçãozinha aqui. Banco, baralho, pilha de descarte e cartas prêmio. Ele explica um pouquinho disso tudo. Então, eu vou falar um pouquinho também do que você pode fazer na sua vez de jogar. Vamos lá então, ó. No seu turno, sempre você vai começar comprando uma carta. No começo do seu turno. Isso vai indicar que o seu turno começou. Depois você pode colocar Pokémon básico no seu banco. Se você tiver na sua mão, claro. Depois você pode recuar o Pokémon ativo, evoluir um Pokémon, jogar cartas treinador e por último você vai atacar. Certo? Atacou, acabou a sua vez. Lembra do recurso do recuo que eu estava falando para vocês? Então, vamos falar dele aqui agora. Temos o Team Pole, temos o Stufu aqui como exemplo. Suponhamos que o Stufu esteja mais carregado de energia, você passou já mais turnos carregando ele com energia do que o Team Pole. E você quer atacar com ele. O que você vai fazer? Você vai descartar a quantidade de energia que o recuo do Team Pole pede. Então aqui, por exemplo, ele pede para você descartar uma energia para você poder recuar. Você vai descartar uma energia dele e aí você vai poder trocar ele com qualquer Pokémon do banco que você quiser. Então, aqui, por exemplo, temos o Stufu, ele pede para descartar 2 energias. Então, dependendo do Pokémon, não vale tanto a pena você recuar. Ok? Logo que você recua, você já pode subir o Pokémon pro ativo e já atacar, se ele tiver a quantidade de energia necessária para poder fazer isso. Beleza? Então, vamos fingir aqui que vamos jogar um jogo rapidinho. O primeiro jogador não vai poder atacar e nem usar cartas de apoiador. Certo? Por exemplo, vou jogar a moeda aqui do Popplio. Caiu cara, como vocês podem ver aqui. Se eu escolher cara, eu escolho quem começa. Por exemplo, faz quanto que eu começo? Eu vou começar comprando 7 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Meu oponente vai fazer a mesma coisa. Também vai comprar
7 cartas. Eu vou ver se eu tenho Pokémon básico na minha mão. Aqui no caso eu tenho 2. Vou colocar aqui e aqui. Esta é a minha mão, certo? Vou colocar aqui a carta prêmio. Faz de conta que eu coloquei 6, tá? Começou meu turno. Vou comprar uma carta. Eu vou poder ligar uma energia, tá? Olha, eu tenho uma carta de apoiador na mão. Eu não posso usar porque eu sou o primeiro jogador. Eu preciso guardar ela para o meu próximo turno. Então, vou usar bola estima, por exemplo, fazer o efeito, procurar um Pokémon ali no meu baralho e baralhar. Se eu não tiver mais nada para fazer, passo meu turno. Agora, por exemplo, faz de conta que eu sou o segundo jogador, tá? Eu já comprei as 7 cartas, já coloquei o Pokémon básico em jogo. Vou ligar a energia. Vou usar o item. Procurei no meu baralho a carta que eu queria. E eu posso usar a Erika, porque eu sou o segundo. O segundo jogador pode usar apoiador. Então, se eu sou o segundo, eu já vou usar a carta Erika e comprar 3 cartas. E se o meu oponente quiser, ele pode comprar 3 cartas também, porque é o que manda o efeito da carta. E eu também posso atacar, porque o segundo já pode atacar, além de poder usar o apoiador. Então o primeiro ele tem um pouco mais de dificuldade no jogo, por causa dessa regrinha de que o primeiro não pode atacar e nem usar apoiador. Então se eu tiver aqui a quantidade de energia para poder atacar custo full, eu já vou poder atacar. Nocauteei, peguei uma carta prêmio. Vou pegar qualquer carta prêmio que eu quiser aqui. Acho que eu peguei essa aqui. Eu posso ver a carta prêmio? Posso, porque ela vem para minha mão, tá? Então essa seria a minha mão depois do prêmio. Eu posso, quando eu ataco, eu descarto as energias que estão no Pokémon? Não, a não ser que o ataque mande você descartar. Tudo bem? A gente não pode esquecer do efeito que cada carta pede para fazer. Então se a carta pedir para você descartar, você descarta a carta. Então, minha vez de novo. Compro uma carta, tá? Sempre assim, sempre você vai começar comprando a sua carta na sua vez de jogar. Continuando falando sobre a carta prêmio, é uma das maneiras que tem para você poder vencer o jogo, certo? Na verdade são 3 maneiras. Quando você pega todas as suas cartas prêmios, se você acabou com o seu baralho, não tem como você comprar, logo você perdeu, vitória do oponente. E vice-versa, se o oponente também acabar com o baralho dele, você ganha. E se você não tiver nenhum Pokémon no banco. Então, se você só tiver o ativo e ele for nocauteado, você não tiver como substituir o ativo por algum do banco, você também perde. Então são essas 3 maneiras. Acabar com todas as cartas prêmios, acabar com os Pokémon em jogo do oponente e acabar com o baralho dele. Fazendo qualquer um desses 3, você ganha. Bom, pessoal, esse é o basicão do jogo, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar aí nos comentários que eu vou responder, certo? Fiquem despreocupados também, porque o jogo assim tem uma comunidade muito bacana. Os jogadores mais velhos, eles ajudam os mais novos. E fica tranquilo, porque qualquer dúvida que você tiver também, o pessoal vai te ajudar. Se você também quiser jogar e você não tiver nenhuma carta, o pessoal também te ajuda ali com um baralhinho mais facinho, um baralhinho que dê pra você jogar, entender como é que funciona, tá bom? Pra quem quiser também, você pode comprar um baralho de iniciante. O baralho de iniciante vem com esse campinho, vem com uma moedinha e vem com os contadores de dano. No caso aqui, se você quiser já entrar mais a fundo no jogo, você pode comprar os dadinhos, tá bom? Aqui eu tenho aqui alguns exemplos de dadinhos, ó. Então, quem já está mais avançado no jogo, compra dadinho. Ou se você já quiser começar entrando de cara, você também pode ter o dado. Mas se você quiser ir aos poucos para experimentar, você pode comprar o deck inicial, que vem com um campinho, vem o livrinho de regra, já vem um baralho fechadinho, tá? Um baralho de jogador tem que ter 60 cartas, nem mais nem menos. E lá já vem tudo que você precisa para você começar a jogar.
E não esquecem, pessoal, qualquer dúvida deixa nos comentários aí que eu vou responder tudo. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e se empolguem para jogar Pokémon TCG, porque é um jogo muito legal e além disso você conhece pessoas novas. E não percam os outros vídeos onde eu vou falar sobre Pokémon TCG também, tudo bem? Até a próxima!